Olá, bom dia amigos e amigas do canal Investidor Berruda. Meu nome é Paulo, sou analista de sistema, engenheiro de produção e apaixonado pelo mercado financeiro. Vamos para uma videoaula, falando sobre gestão de risco de Fiagros Review. Vamos fazer uma revisão, por quê? Fizemos isso aí ano passado, acho que no início desse ano, 2023, e tinha um ano só de Fiagros. Agora já deu praticamente quase 2 anos, a gente teve muitas emissões e com muitas mudanças, nesses ativos. Vamos fazer aqui duas ou uma, simulação, com a planilha que nós usamos aqui, para a gente poder avaliar o RISAG e talvez o Vigia 11. Beleza, pessoal? O Vigia 11. Eita, o Vigia está aqui, o RISAG está aqui, vamos colocar aqui na ordem bonitinha. O RISAG é um que eu não tenho muita familiaridade com ele, nesse relatório, mas a gente vê aqui que é um fundo que o pessoal gosta bastante, então a gente vai fazer por ele também. A gente podia fazer com o SNEG, que acho que era um pouco mais famoso e mais simples. Vamos fazer um que é diferente do nosso core. E o Vigia a gente acompanha muito de perto, principalmente que está tendo uma inadimplência aqui do Languiru. Beleza? Que é bom também para a gente poder ver como que a gente falaria sobre essa condição. Não é uma indicação nem de compra nem de venda dos dois ativos. Aqui é somente de intuito educacional e informativo para vocês terem ideia de fazer uma avaliação. É muito similar quando a gente faz a avaliação de um fundo imobiliário, mas a gente tem que ter alguns pontos que é mais complexo se você não consegue alinhar algumas coisas, mesmo sendo próximo de um fundo de papel e um fundo de tijolo, ok? Em alguns modos. Ou um logístico também, que tem alguns galpões, Então vamos lá, Então, se inscreva, dê seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de assinar o sininho de notificação. Inscreva, que ajuda muita gente. E eu vou deixar o link também do nosso colega aqui, que tem um canal também, de fundos imobiliários. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos, que é gestão de risco do Fiagro. Aqui na verdade é uma identificação de, geral, que é risco, que é identificar situações que afetam o negócio com uma previsão tecnológica, financeira e cronológica. Você pode ver que no longo prazo, supondo, está tendo o El Nino lá agora, calor, de arrebentar aqui, alguns lugares com chuva, o norte, sem chover, parecendo um deserto. Então, esses são pontos que podem impactar, alguns tipos de negócio, principalmente no agro. Então, esses são pontos aí que você tem que ter ligar um alerta, Então, vocês sabendo disso aí, tem que entender e tem que ver também se vão ser pautados dentro do relatório gerencial. O importante é a leitura do relatório gerencial. Se eles vão, informar ou não é outra coisa, mas acho que é bom você saber qual os ativos de qual região que estão, e para a gente ter pautar a parte de gestão de risco. A gestão é nossa. Do risco, porque você investe, eles vão passar o resultado. Outro ponto aqui, que é o nosso relatório, tem aqui, o número de ativos. Aqui a gente considerava que o número de ativos ideal seria 0, 8 ou 13, 7, desculpa. E aqui estava muito pautado aqui na inflação de 5,79. Dá uma olhadinha para você ver como que a inflação está nesse momento, 4,75. Essa planilha eu vou deixar aqui para vocês. E vocês aqui, tanto aqui o risco de mercado e o risco aqui, que são os verdinhos, aí tem umas regras gerais, vocês podem estar alterando, Tem um monte de coisa aqui que a gente vai ajustando e vai ficar ela com uma planilha pública, beleza? Então, vamos falar aqui, você tem um ativo é 100% de risco. Vamos pensar que você tem uma casa alugada, Uma casa alugada, se ela não está alugada, você tem 100% de risco, não está recebendo e está tendo que pagar toda o custo dela, a conta mínima de água, a conta mínima de luz, etc. Então você está tendo um custo. Então aqui é a mesma coisa se você tivesse um fundo e você não está recebendo nada. Você empenhou dinheiro nela, no ativo, e não está recebendo nada. Então a gente fala, kitnet, se dá para alugar, não dá, dependendo do lugar, você tem bastante estudante, talvez é interessante, porém, estudante você sabe que muitos deles ali são
pode ser que não consiga, né, te pagar da forma correta, e você tem um pouquinho de dor de cabeça. Quando você tem um fundo imobiliário, você está diversificado e está recebendo o valor mensalmente. Então você tem mitigando o risco. Aqui, né, você enxerga que, né, 8 ativos, você teria 1,04 na variação do risco, né, um risco total de 42,45 como média, né, total aqui, né, tá vendo? E com uma variação de 1,04. Você minimizou, né, de 129, né, de risco total, que você levando a inflação, mais risco de mercado, etc., né, 42,25 para 42,45. Você pode ter muito aqui, né, ter 30 ativos, mas, né, você vai ter até 33%, que é 1/3, né, de uma variação de risco. Isso aqui é um risco aqui que é um risco que a gente possa considerar que é inerente a uma atividade que você faz. Porém, né, o que você mitiga nessa condição desse risco? Você mitiga, tá, fazendo as ações que não vou falar aqui agora na frente, né, que são um balanceamento, né, uma diversificação. Porém, tá, não adianta nada você diversificar, supondo, tá, eu tenho 4 fundos imobiliários, TORD, vou falar só de pesado, HCTR, DEMA, VSLH. Tem algumas coisas comuns entre eles, não tem? Então você não está diversificando nada, tá? Talvez ali o TORD ele destoa um pouquinho, tem algumas coisas diferentes, né? Tem muita equity ali no meio, né? Até que ele não está né, pagando proventos. Porém, né, o VSLH, o Hectare e o DEBA, né, eles são muito parecidos. Se você tem os 3 na carteira, você não está diversificando. Você está aportando no mesmo lugar. E você está tirando ali um pouco da gestora, né? Ou então da administração. Mas ali você não está fazendo diversificação. Então, tipo assim, eu contaria ele para ter algum ativo. Ok? Então, isso aqui são pontos para você fazer de diferentes ativos, olhar diferentes CRI e CRAs, né, que você consegue enxergar dentro de documentos, né, como esse aqui, ou mesmo, né, então vamos chegar aqui lá. E são esses aqui, né, tem os códigos deles, talvez comparando ali, né, com um de uma outra, né, aqui é o Vigia e o Rizag. Faz uma comparação e faz uma avaliação. Beleza? Então, voltando aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é a gente fazer uma análise de setor e subsetor. Setor Fiagro, subsetor, né, agropecuária. Vamos ver aqui como regras, né? Deixei aqui na risco de mercados, regras. Né? Risco de mercado aqui, risco geral, aqui, isso aqui, risco geral aqui, ó. Beleza? Risco de mercado. Fiagro 3. Por que 3 nesse momento? Eu coloquei muito baseado no risco de fundo imobiliário de papel. Lá atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, o pessoal considerava que não, o fundo de papel é lindo, maravilhoso. Hectare, lindo, maravilhoso, né? HCTR, tudo, né? Tudo, porque nunca avaliou o risco desses caras de uma forma tão aprofundada. Você pode, não é que você não deve ter, você tem que ter para você ter um ganho, né, um pouquinho a mais ali, algo apimentado. Você tem que ter uma condição, né, de uma avaliação de percentual, tá, do fundo de maneira consciente, balizado com os seus objetivos e metas. Então, coloquei mais ou menos próximo. Aqui pode ser que um Fiagro aqui pode ser um 2,5 no futuro, né, ou menos. Um FIINFRA aqui, deixei 3, né, também, porque ele é muito novo, até mais novo que o Fiagro. Aí ele é muito parecido com o Fundo de Desenvolvimento, apesar que muitos fundos de desenvolvimento eles estão muito bons, né? Então poderia ter até um fundo de desenvolvimento virar um 4, tá? Mas aí é muito feeling, tá, de vocês, né? Da gente mesmo aqui também. E o Fiagro que eu coloquei como 2 porque ele é mais novo do que um FII, né, de papel aqui, né? Que eu coloquei como 2 aqui como indefinido também, né? Então o híbrido eu coloquei um 4, porque o híbrido tem papel, né? Tem ações, tem físicos, etc. Né? Então coloquei como 2 aqui, os 2 como 2 nesse momento.
Tá? Então ele é, se eu comparar ele com um fundo de tijolo, ele é menos, para mim, ele é menos, mais arriscado, menos seguro. Tipo de gestão ativa e passiva. Onde eu consigo ver isso aqui? Alguns você consegue ver aqui na descrição, né? Que fala que é um fundo ativo, etc, tal, né? E alguns deles não tem isso aí. Então o que a gente vê, né? Primeiro a gente foi lá olhar dentro do Status Invest. Status Invest que não tem, né? Falando se é um fundo ativo, etc, nem nada não. Né? Aqui você poderia ver aonde? Dentro do Clube FI. Clube FI. Vou deixar os links de todos esses aqui para vocês, tá? Zag. Aceitar os cookies. Aqui ele tem mandato, tal, segmento, parará, tal. Escriturador. Aí fala auditor, tal. Aqui também não tem muita... aqui também... Aqui não tem. Mas aqui no Fundo Explorer, né, você consegue ver aqui que tem algumas informações do fundo imobiliário. E aqui fala da gestão ativa. Tá? Vamos ver aqui no... Isso aqui, se eu não me engano, tem sim. Tá? Ou só quando a gente entra logado. Gestão. Não, aqui não tá. Também não tem não. Ok. Aí a gestão ativa, ele é uma gestão diferenciada, porque ele toma ação antes que isso aconteça. E a gestão passiva não, ele vai acompanhando o benchmark, né? Então, ele para mim é um 3. Taxa de administração, eu pontuei, né? Se ele é um valor menor, ele tem uma nota maior, ou se ele vai tendo umas notas, um percentual maior, eu vou dando nota até chegar a um 0. Liquidez diária, também, né? Aqui nós tivemos que fazer algumas mudanças. Vamos ver como está aqui. Taxa de administração 1, administração, vou colocar aqui, ó, que é da Genial, vou colocar uma administração 4, gestão 4, liquidez. Vamos ver a liquidez aqui. Como que nós pautamos a liquidez? Liquidez de 200 a 500 mil, né, por dia. Aí é 2 milhões, né? 372 mil. 2 milhões. Então é um 3, uma nota 3. Patrimônio. Abaixo de 100 mil, 0, tal. Vamos ver como que é o patrimônio RISAG. Aqui você consegue ver tanto aqui, né, que é 647 milhões, quanto dentro do relatório ou dentro do documento, né? Que aqui você vai falando de todos os pontos, né, da propósito, pilares, né, princípios. Então você vê dentro do documento aqui, principalmente no início, que ele fala tanto do patrimônio que ele tem no momento. Pagamento de rendimento aqui, tal. Aqui, esse aqui não tem, né? Não tem informação do patrimônio. Mas você consegue ver aqui rapidamente, né? Dentro do... Tanto aqui no Fundo Explorer, né? Clube FI ou Status Invest, Investidor 10, você vê o patrimônio, né? Que eles... Né? Que é que cada fundo imobiliário tem. Né? Patrimônio de 652 milhões. Aqui, né? Patrimônio 647. Então aqui, patrimônio. Uma nota 2, né? Cotista.
Cotista é importante por quê? Né? Tanto a parte de liquidez, patrimônio e cotista. Quanto maior for o fundo, maior liquidez ele tem, mais fácil é você fazer, né, ela ser mais líquida. Então, para poder estar vendendo o fundo na hora que você precisar, quando você precisar. Minha ideia é nunca vender, né? Então, aqui, né, ele tem quantos cotistas? Ele tem 78 mil cotistas, tá? 78 mil cotistas. 78 mil cotistas, eu coloquei aí nota 2, né? De 10 mil a 100 mil, nota 2. Caixa, né? Caixa é importante. Tem duas visões. Tem gente que gosta de não ter caixa, ou então tem um pouco de caixa. E outras pessoas, né? Tem um determinado momento que caixa é importante, que é a oportunidade. Então, isso aí também é uma avaliação empírica, né? Então, eu coloquei de 0 a 1%, né? 1 nota 1, 1.2 a 2, 2, né? 2.1 a 5, nota 5, e depois notas, caixas maiores com notas menores também, né? 10% do caixa, se você tem um patrimônio grande, você tem 10% do caixa, você tendo ela em renda fixa, às vezes não tem um dinheiro interessante ali, né? Parado, então rendendo menos do que você tendo uma valorização do CRI, o CRA, etc. Então isso aqui é muito subjetivo também, essa nota vocês podem também adequar. Então aqui, como que aqui é o caixa? Eu gosto muito aqui do Estados Unidos porque ele é muito fácil, né? Tem 10%. 10% eu coloquei que é 1. Né? Então vamos lá. E aqui é muito... tá vendo? Quantidade de recebíveis. Né? Então CRI e CRAs. O que eu olho aqui também? E às vezes aqui não é só recebível, às vezes pode ter um imóvel, né? um sítio, uma fazenda, etc. Quantidade de CRIs. Vamos lá no documento. O documento aqui sempre deve falar, né, a quantidade de CRIs que tem, né, tal. Aqui como na parte, né, do panorama. Mas aqui, para você pegar aqui, o ponto é que o portfólio aqui tem a quantidade, tem 20, 31, né? Aqui que eu considero aqui, né, como 31, 3,5, né? Então vou lá, coloquei uma nota aqui de 3,5. Antes acho que isso aqui estava por bom, ó. Então aqui tem o risco médio, para mim o risco por FII, risco alto, risco por valuation, aqui a gente não fez o risco valuation, né? Está aqui risco baixíssimo, vamos dar uma olhadinha aqui no risco valuation. RISAG, né? Indicador de eficiência. O que é o indicador de eficiência? Tá? São todas as informações, né? PVP, dividendo yield ao ano, dividendo yield de perenidade, né? Às vezes ele está pagando bem nos últimos meses, teve alguma queda brusca, né? Aí são notas que você tem que passar aqui. Preço ou valor patrimonial? Valor patrimonial sobre preço justo, ok? Preço, tá? Que é do secundário, pelo preço do preço justo. Aí você avalie. Vou fazer um vídeo depois também para a gente poder fazer dois cálculos. Um sobre baseado no NTNB e outro o modelo de Gordon, só para poder ajudar aí nessa avaliação. Ele participa do IFIX, né? Ele tem um valor quanto aí no IFIX? Às vezes ali ele não tem participação muito baixa no IFIX ou não tem nenhuma participação, né? Aqui, essa aqui na verdade, né, os fundos imobiliários não têm participação, né? Essa parte de IFIX. Beleza, vamos aqui como rentabilidade, beleza, né? Vamos pegar aqui valuation aqui. Indicador de eficiência bom, valuation, indicador de crescimento, risco médio aqui já está lá, né? A rentabilidade, o que a gente coloca? A gente coloca 5, rentabilidade real 5, que está dentro do script, né? Dividendo yield ao ano 5, distribuição de dividendo yield 5, preço ou valor patrimonial, né? Está 9,52. Né? 9,41, então ele está menor, então não está valendo a pena comprar ele, né? Nessa condição.
valor patrimonial sobre o preço justo. Coloquei 5. Por quê? Ele está mais, né, conforme a avaliação que você faz aqui, né, está valendo a pena. Preço sobre o preço justo, 5 também. E o crescimento. Né? Aí o crescimento aqui talvez ele não tenha. Aí é uma nota pior, né? Se não ser feito depois, nota 1. São pontos bastante interessantes. Aí você já tem essa informação, né? Com o risco aqui, todas essas informações. E o risco geral, né? Do risco total por FII, né? Alto. Você pega ele, que é uma média de tudo isso aqui. Um risco valuation baixíssimo, porque está te dando resultado, né? Te dando valor acima do suposto percentual que você tem que trazer aqui, né? Uns 13% ao ano, tá? Aqui é a rentabilidade dos últimos 12 meses, sem contar com né? Porque aqui já é descontado o livre de imposto de renda. Então é um excelente uma rentabilidade. Né? Mas você pode, não, mas o 13,75, então você coloca 16 e coloca uma nota 4 nela lá. Né? Então você colocaria uma nota 4 aqui, né? Sobre dividendo yield. Né? Nota 4 aqui também. Né? Nota 4 de rentabilidade real. Baixou aqui como nota para baixo, né? Uma nota baixa. E aqui, né, vai estar o risco baixo sobre o risco total do FII, né, que é alto, devido à característica, né, que é um fiado, beleza? Um risco alto por FII, beleza? E o mercado, né, um risco médio nesse momento. Por quê? Ele é uma ação, não, um fundo que é cíclico, né? Pode ser que tenha muita chuva, impacta. Pouca chuva, impacta. Tem uma guerra, bloqueia algum tal lugar, impacta. Tem embargo, né, de alguma venda para o exterior, impacta. Então o risco do mercado é de médio ou para alto, a maioria das vezes. Então você pode fazer esse exercício, não vou fazer com o Vigia, depois se quiserem nós fazemos novamente. E se quiserem, tiverem dúvida, a gente pode chamar a gente no canal, a gente agenda um horário e fazemos exercício aqui, quem tiver interesse, ok? Então aqui, né, para a gente fechar aqui, né, nós falamos todos sobre essas análises de risco, né, setor, subsetor, liquidez diária, tipo de gestão, quantidade de papel imóvel, patrimônio, gestor e administrador. É importante isso, porque, né, às vezes a gente olha lá o DCRA 11, né, o DECRA 11, está entregando bastante resultado, mas é da Devante. Devante teve um impacto, né, muito ruim no DEVA, né, como gestão. O que você vai entender? Vai querer seguir com ela ou não, né? Apesar que ela é uma das bastante ativa, né? Mesmo ela tendo impacto, né? Fez muitas outras ações. Ele é um dos relatórios que eu acho que é bastante transparente para o cotista, né? Muito mais do que o do HCPR, do VSLH. O VSLH não sabe nem o resultado ainda, né? O relatório gerencial no mês de setembro, né? Nós já estamos em novembro, sai nem o relatório de setembro. E que é complicado, né? A HCPR atrasou bastante, apesar que o DEVA atrasou, mas o do DEVA foi justificado pela quantidade de informações que eles agregaram no relatório novo, né? Então isso acho que é importante. Número de cotista, reserva em caixa, que é também bastante importante. Quantidade recebível, percentual dos recebíveis. Nós não falamos do percentual de recebível, acho que isso é outro ponto importante. Além de você avaliar aqui o PL deles, né, é bom sempre você ver quem que é o devedor. Aí você junta todos esses aqui, ó. 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4. Opa, 5, né? 10%. Se esse cara aqui ficar devendo 10% da carteira, né, do patrimônio, vai estar pode ter um impacto. Aqui, ó, KPS. Mesma coisa, 3 milhões. Aqui é um percentual muito interessante, né? Talvez aqui tenha aqui, né? O pulverizado de 8,38, que esse aqui pulverizado é mais complexo, né? Mesmo ele sendo sênior, são N devedores ali dentro, por isso chama pulverizado. Né? Aqui, né? O GAPS agronegócio também, né?
um 8%, que a gente considera, num fundo de papel a gente considera alto, a gente espera até 3%, no máximo 4%, mas aqui você vê que, né, é um ponto. Mas é uma característica muito comum para fundo imobiliário, no fundo fiado. Então talvez um 5 ou 6 é admissível, porém, né, ele é um risco. Então você tem que associar esse PL, né, que é o patrimônio líquido, percentual do patrimônio líquido, como risco também, e como quantidade. Tá vendo? Aqui tem mais aqui, né, que é a tafona, né, semente, KPS, aqui é mais KPS, né, que tem os KPS aqui em cima, mais embaixo. Então, esses são pontos bastante importantes. E aí você enxerga aqui do outro lado, aqui, né, que o vírgula, a valora, né, ele tinha bastante, ele tem também, né, um percentual, às vezes, em PE, né, tipo o Contribui Bela Agrícola, né, 9,5, tá vendo? E aqui também, né, o Fiagril, né, 9,15. E você enxerga aqui que, né, eles tinham um percentual até maior. Então o que eles estão tentando fazer, né? Eles estão tentando diminuir, né, fazer uma diversificação, vamos ver o que ele fala aqui, né? O líquido, na curva, os propostos de próximo ativo da continuidade do movimento de diversificação da carteira, que vai querer diversificar a carteira para diminuir a parte do PL. E aqui ele fala também nas informações do Languiru, aqui já tem uma parte de, entre aspas, né, tem uma parte de inadimplência de 87,3 que conseguiu ser recuperado, mas tem 26,7 e tem um impacto, né, considerável. E aqui também não tem, né, tipo assim, um ponto que é interessante em algumas outras, né, que é o status, né, se está adimplente ou não adimplente. Mas aqui eles sempre informam, né, a maioria dos fundos geridos pela Valora, né, se está adimplente ou não adimplente. Beleza? Acho que chegamos aqui, né, queríamos fazer um vídeo mais curto, mas chegou aqui em 27 minutos. E eu acho que isso é muito importante para todos nós, né, para estar tendo trocar uma ideia, né, sobre como você faz uma análise de risco. Aqui é uma análise de risco tentando ser mais próximo de tentar, né, fechar todos os pontos, mas apesar que, né, você pode ter alguns outros riscos, né, que fica inerente, né, tipo, né, a parte, o algodão, veio uma praga XPTO, perdeu lá tudo ali, né, então quem é o credor não vai conseguir fazer esse pagamento, né? Tem outras coisas, mas nós tentamos chegar na parte macro e comum para todos, ok? Então, o conteúdo desse vídeo é para fins educacionais e informativos e não deve ser interpretado como indicação de compra ou venda de ativo, né? Esses dois ativos nós comentamos aqui, eles foram somente para ilustrar, para poder fazer uma avaliação. O desempenho passado não é indicativo de resultado futuro, então isso acho que é muito bom que você está sabendo. Então, aqui nós fizemos somente uma simulação para você ter ideia se vale a pena ou não vale a pena. Todos os fundos de agro, você vai ter um risco maior, vai ter alguns que vai mostrar que tem avaliação de rate, eles não fazem para as pessoas físicas, né? Então isso é um ponto interessante, tem que ver o tamanho dela e tal, né? E fala assim, rate AAA, né? S&P, etc. Então tem muita coisa interessante aí, você está agregando, né, na sua avaliação de risco para você estar fazendo um incremento e falando, opa, isso aqui vale a pena. Se vale a pena, quantos por cento eu tenho que colocar na minha carteira? Qual que é o meu perfil de investidor? Ok? Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos e familiares. Se não é inscrito, se inscreva para nos ajudar. E eu queria deixar aqui, né? Se vocês quiserem marcar um momento aqui, nós podemos, né, fazer esse bate-bola. E vai ser um imenso prazer para a gente aqui estar ajudando vocês aí a fazer uma avaliação de risco. Beleza? Muito obrigado novamente. Tenha uma excelente semana e bons investimentos. Hoje eu já fiz umas comprinhas aqui interessantes. Tchau, tchau.